A gente vai falar um pouquinho hoje do maior mandamento. Ai, 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 ai. Qual que é o maior mandamento? Lá está escrito aqui. Quiseram fazer uma pegadinha para Jesus. Então perguntaram para ele: escuta, Senhor, qual é o maior mandamento? Aí ele disse o seguinte: na verdade não são um, são dois, mas a gente pode dizer que pode ser um: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles queriam arrumar um jeito de pegar Jesus. Toda hora eles inventavam uma forma de querer pegar Jesus na curva. Toda hora era isso. Só que neste caso, como em todos os casos, eles não sabiam exatamente com quem estava lidando, né? Conhecimento de Jesus, assim, sei lá quantos séculos na nossa frente, dezenas de séculos na nossa frente, passou por a maioria dos problemas que nós passamos, viveu todas as coisas que nós já vivemos, ainda vamos viver. Quer dizer, é um espírito extremamente burilado, extremamente evoluído, extremamente perfeito. E a gente queria fazer pegadinha para ele, veja só, não é? Bom, aí tem um outro complemento nesse capítulo, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: que nós devemos fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, em paciência, em renúncia, em esquecimento, em perdão. Será que a gente está fazendo isso? É difícil, né? Porque em seguida vem uma parábola. Tinha um senhor que tinha uma dívida muito grande. Aí o dono da dívida, de 10.000 talentos, eu fui procurar saber quanto que era 10.000 talentos. É dinheiro que não acaba mais. Um talento é mais ou menos 60 mil reais. Um talento, no dinheiro de hoje. 10.000 talentos, olha, são 164 mil dias de trabalho. Imaginem só, 160 mil dias de trabalho. Então o cara estava devendo 10.000 talentos. Eu não sei por que ele ficou devendo isso, porque é dinheiro que não acaba mais, né? Acho que ele foi pegando emprestado devagarzinho e tal, e foi, quando foi ver, a dívida estava grande. E ele falou para o dono da dívida: ah, senhor, eu não estou conseguindo pagar, não tem como pagar. O senhor dá uma colher de chá, eu vou fazer um esforço, vou me esforçar para poder pagar. Aí o senhor falou: olha, vamos fazer o seguinte, vou perdoar essa dívida, não precisa pagar mais nada. E liberou ele e não precisou pagar a dívida, porque naquele tempo a dívida era paga de outra forma. Se a pessoa não tinha condição na data certa, ela podia ser presa, ou podiam vender os filhos, a mulher e a família toda como escravos para recuperar o dinheiro e as coisas da pessoa todinha e prender a pessoa que estava devendo. Era um negócio terrível, né? Ainda bem que hoje não é assim. A pessoa, você compra um televisor lá nas casas. Vamos colocar um nome mais moderno, né? Porque Casas Bahia, no meu tempo, ainda existe Casas Bahia? Existe, né? Existe, né? Mas aí você compra um televisor lá, fica devendo lá 5 mil reais, 4 mil reais, né? Pega um televisor moderno, bom, né? Aí a Casas Bahia chama você lá e fala: ah, não posso pagar, me atrapalhei, me embaracei, então tá bom, vai pra cana, prisão. Não, a gente vai vender alguma coisa que pertence a você. Meu Deus do céu, né? Hoje tem a tal da penhora, né? Mas não significa nada do que era naquele tempo, porque não era naquele tempo. Pegava a pessoa, imagina só, escravizava, vendia a pessoa como escravo, imagina que coisa. Mas graças a Deus os tempos mudaram, não é? Só que esse cara que teve a dívida perdoada, o que é que ele fez? Ele saiu na rua, meio com sangue nos olhos, e pensou assim: tem uma pessoa que está me devendo, eu vou atrás dele. Fui atrás da pessoa que estava devendo, e a pessoa falou para ele: ah, senhor, me desculpe, devia um talento para ele. Não vou perdoar. Mandou prender ele, mandou pagar a dívida toda com ele na prisão, e disse que ia pegar a família dele toda e escravizar para pagar a dívida que ele tinha. Só que algumas pessoas que estavam na mesma audiência que ele, com aquele senhor, pensou assim: engraçado, ele recebeu o perdão da dívida e agora ele está desse jeito aí, querendo pegar as pessoas pela curva, né? Aí foram lá e falaram para aquele senhor, falaram: ó, sabe aquele que o senhor perdoou, 10.000 talentos? Ele não está perdoando ninguém lá fora, está querendo cobrar de todo mundo. Ai, mandaram chamar ele, meu Deus do céu. Aí ele falou: escuta, por que você não está perdoando? Se eu perdoei os seus 10.000 talentos, você podia também perdoar os outros, não é? E aí ele levou um sabão, não é? Levou um sabão bem levado. E o senhor então falou o seguinte: aquele lá, manda soltar aquele que ele mandou prender, e prende esse aí.
vai ficar preso até ele pagar a dívida. Aí a família tinha que se mobilizar, vender casa, terra, sei lá, plantação, animal, precisa vender tudo para poder pagar aquele senhor, porque ele não teve misericórdia com o outro. Então, a maioria das vezes, a gente também é assim, né? A gente gostaria muito de ser perdoado, né? Mas a gente tem uma dificuldade de perdoar, mais uma dificuldade. E é o que Jesus nos mostra desse amor, esse mandamento maior, que é efetivamente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, a compreensão, o entendimento, porque às vezes a gente pensa, a pessoa está abusando, não é? Eu vou ensinar para vocês um jeito de emprestar dinheiro para familiar. Vocês querem aprender como empresta dinheiro para família? Assim, cunhado, cunhada, vou ensinar. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. É mais ou menos assim. Então, vamos lá, ó. Então vem o seu cunhado, e o seu cunhado sabe de tudo seu, porque ele já perguntou para a irmã dele onde você tem conta, no banco você tem conta, quanto você tem no banco, se você tem cheque especial, se você não tem, se você tem cartão, se você não tem. Não adianta mentir para ele, porque ele já sabe tudo. Aí ele vem para você e fala: escuta, cunhado, poxa vida, quanto tempo que eu não venho aqui, né, rapaz do céu, a gente faz uma visita. Poxa, que beleza, traz sua casa, sua vida aqui, sua família, graças a Deus, fizemos um bom churrasco agora, foi maravilhoso, mas antes de ir embora eu precisava te pedir uma gentileza. Sabe o que é? Eu estou precisando de R$1.000. Só que ele já sabe que você tem no banco R$1.000, porque ele já perguntou para sua esposa, para a irmã dele, já sabe que tem. Aí você pensa assim: nossa, rapaz do céu, olha, você sabe que eu até tenho os R$1.000, só que tem um detalhe: eu estou juntando dinheiro para fazer uma plástica na sua irmã, ela está louca para fazer uma cirurgia plástica, e eu ia dar de presente surpresa para ela. Ela nem sabe, nem fala para ela, viu? Não fala para ela. Se eu dispor dos R$1.000, vai desinterar o dinheiro, está quase conseguindo. Então faz o seguinte: eu vou te dar 200, e aí você vê com outro irmão seu, outro cunhado, se você consegue o resto. Aí você pega e dá 200 para ele, certo? Só que na sua cabeça, você não emprestou, você deu para ele, certo? Se ele te pagar, aí você comemora, vai na churrascaria, canta, dança. Se ele não pagar, você tinha dado mesmo, então não tem confusão de família, tá certo? Aí você sai fora, empresta, não empresta, dá para ele 20%, 15% do que ele pediu, porque aí não tem confusão. Então essa é uma forma boa de emprestar dinheiro para parente, tá certo? É uma forma boa. Se a gente conseguir é bom, viu? Se a gente conseguir. Se não conseguir, fala que não tem mesmo e cai fora. Bom, então, nesse caso, ele não usou de compaixão com o seu devedor. Ele quis compaixão com o seu credor, mas não teve compaixão com o seu devedor. E aí Jesus mostra para a gente o quanto nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma engrenagem. Como é que Deus pode nos perdoar se nós temos a faca afiada para todo mundo? Como é que pode perdoar? Se a gente não perdoa nada de ninguém, como é que Deus pode nos perdoar desse jeito? É difícil. Como que nós podemos pedir um benefício para a gente se a gente não está disposto a oferecer nada para ninguém? Nada, absolutamente nada. Como que a gente pode ter um benefício dessa forma? A gente está com um probleminha de saúde, vai lá pedir ajuda para os espíritos, para os benfeitores espirituais. Mas você está pouco lixando para os doentes, para os seus familiares doentes, para as pessoas queridas doentes. Você nem está ligando para eles, nem sabe se estão doentes, se não estão, não quer nem saber deles. Como é que a gente pode receber um gesto de compaixão assim, se a gente não consegue fazer o mínimo pelo nosso semelhante? É o que nós precisamos pensar, porque do contrário, o que acontece? A gente está indo contra esse mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Agora, amar ao próximo como a si mesmo, veja, nós estamos em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Deus, próximo como a nós mesmos. Vocês vão ouvir, talvez aqui mesmo nessa casa, alguns expositores falando: não, se você não tiver amor com você mesmo, você não consegue ter com ninguém. Mas eu ouso discordar. Sabe por quê? A gente pode fazer alguém feliz, mesmo a gente sendo infeliz. Pode ou não pode?
não é? Essas pessoas, por exemplo, que estão na televisão aí fazendo essas brincadeiras, tentando tirar um riso das pessoas, muitas delas estão vivendo um drama terrível, seja de saúde, familiar, emocional, físico, financeiro, e eles estão ali oferecendo para a gente uma forma da gente se desopilar, se tranquilizar, dar risada, esquecer as coisas. Você abre aí a internet, está cheio desses vídeos aí das pessoas fazendo peraltices, coisas assim para nos alegrar, para nos animar. E muitas dessas pessoas às vezes estão vivendo um drama terrível que a gente não pode nem imaginar. Então a gente pode sim fazer alguém feliz mesmo sem ser feliz. Nós podemos fazer alguém rir sem você ter a menor vontade de sorrir. Você pode. Olha, tem um livro do Chico chamado Tintino, é um livro infantil. Esse livro infantil conta a história de um palhaço. Esse palhaço viveu em São Paulo, no centro da cidade, chamado Abelardo. É o vulgo, como é que é o vulgo dele? Tem um nome de vulgo dele, eu vou lembrar, daqui a pouquinho vou lembrar. Aí esse palhaço ficou órfão, foi viver no circo. Aí ele começou a trabalhar lá no circo, cuidar dos bichos e tal, da limpeza, e um trabalho difícil. Aí quando ele cresceu um pouquinho, colocaram ele junto com o palhaço, ele fazia palhaçada, mas ele não tinha motivo nenhum para rir, porque ele era órfão, vivia ali como meio escravo, trabalhava no circo, dependia do circo, tinha que morar no circo e viver no circo. Bom, eu sei que ele entendeu e foi trabalhando e se tornou um palhaço, então ele ia no circo, fazia lá as coisas dele. Esse circo, ele ficava onde é hoje o Vale do Anhangabaú. Onde é hoje o Vale do Anhangabaú, tinha um circo permanente ali na década de 50, de 40, 50. Tinha um circo permanente, ele ficava ali permanentemente. Só que aí a cidade foi melhorando, foi se desenvolvendo. Eles tiraram o circo de lá e colocaram o circo na rua Amaral Gurgel, onde tem embaixo do Minhocão, onde tem o Minhocão, mas não tinha na época, né, óbvio. E aí puseram o circo lá, só que quando puseram o circo lá, o circo não vingou, não deu certo. Ele faliu e as pessoas que trabalhavam lá todas foram para a rua. E o Tintino foi para a rua, estava lá, tinha as roupinhas dele lá de palhaço, tentava fazer algumas coisas para ganhar algum dinheiro, pedia alguma coisa para para outro, um alimento, um e outro, vivia como uma espécie de morador de rua, Até que um dia ele deitou lá numa porta e teve um sonho. Ele sonhou que ele estava subindo, e tinha um circo lá no céu. Aí ele viu aquele circo, a criançada toda alegre, feliz, saltitante. Ele fez lá umas brincadeiras e tudo. E aí tinha uma pessoa que acolheu ele, falou: vem pra cá, Tintin, vem aqui, que agora você vai ficar aqui comigo e tal. Falou: mas quem é o senhor? Quem era? E o acolheu? Era Jesus. Meu Deus do céu. Pessoalmente foi recebido por Jesus. Um palhaço que viveu que nem um morador de rua. E aí Jesus explicou para ele o seguinte, você vivia na terra, mas você fazia as pessoas sorrirem, só que você interiormente queria chorar, porque você não conheceu sua família, você viveu como um órfão, viveu de uma forma difícil, cresceu numa condição difícil, numa vida difícil, mas não obstante a isso você trabalhava para alegrar as pessoas. Então vem aqui, porque aqui tem muita coisa para te alegrar agora. Então ele foi acolhido por Jesus. É um livro do Chico, infantil, que se chama Tintino. É um palhaço que viveu na cidade de São Paulo. Tem uma rua lá no Largo do Paissandu, tem uma rua ali atrás da Praça do Correio, que tem o nome dele, chamado Abelardo da Silva, alguma coisa, mas ele tinha um nome conhecido. Um nome bastante conhecido. Eu não estou conseguindo agora associar o nome dele, mas era um nome muito conhecido. Se vocês procurarem na rede mundial, vocês vão ver lá, um livrinho pequenininho, tem umas 10 ou 15 páginas coloridinhas. É muito bacaninha de ver a vida do Tintino lá, como que foi feita, como foi ilustrado. Então é assim, a gente pode fazer o outro feliz mesmo não estando feliz. Então essa é a ideia. Aliás, aqui na Terra, dá para imaginar alguém que tenha felicidade completa? É difícil, né?
Se a gente não tem um probleminha de saúde, a gente tem um probleminha emocional. Se não tem um problema emocional, tem um probleminha financeiro. Se não tem um probleminha financeiro, tem alguma coisa que nos espineta. Aqui a Terra é assim. A Terra é um planeta assim. Porque a Terra é um planeta onde recebe espíritos que nem a gente, que tem dificuldades, que ainda está em crescimento, em desenvolvimento, em evolução. Então a gente bate muita cabeça, a gente faz muita coisa que não devia. Olhem para trás um pouquinho e imergem-se em vocês mesmos e procurem a adolescência de vocês. Vejam o que nós temos lá, os nossos relatórios da adolescência, as coisas que a gente fez na adolescência, não é? Bateu a cabeça, escorregou, fez coisas que não devia, fez malcriação para os pais, para a mãe, distratou a mãe, não é? A gente era assim como adolescente. Então o planeta ainda é assim, espíritos que estão ainda em processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. É natural que tenham esses problemas, essas dificuldades, mas é a tal coisa, é a oficina onde a gente precisa se aprimorar. Então quando a gente fala isso, é no sentido de que a gente possa entrar dentro da gente e pensar assim, como eu posso ser uma pessoa melhor? Não importa o que já aconteceu, porque se a gente for ficar só lembrando as coisas ruins que aconteceram com a vida da gente fica ainda mais amarga. O que importa daqui para frente, como nós podemos ser uma pessoa melhor, como é que nós podemos tratar o nosso semelhante melhor, como é que nós podemos ter uma compreensão maior daquelas pessoas que convivem com a gente que é casado, que tem filho, como que a gente pode tratar melhor o filho, como é que a gente pode criar um processo educativo para que ele também cresça e evolua. Olhar dentro da gente e fazer esses questionamentos. Eu pisei na bola ontem, tudo bem, ontem foi ontem, eu vou fazer força para hoje ser melhor, amanhã melhor do que hoje. Então a ideia é que a gente possa fazer uma imersão interior e olhar aonde que estão as nuvenzinhas escuras para que a gente possa dissipá-las, para que a gente possa envolvê-las numa condição melhor, para que a gente possa clarear os nossos caminhos, as nossas diretrizes, os nossos pensamentos. Olha, a sede principal de tudo que está com a gente, que nos acompanha, que nos aflige, tudo está no pensamento. Então você primeiro precisa entender o que você está pensando, quais são as diretrizes do seu pensamento. Então agora, por exemplo, aqui vamos fazer um desafio aqui. Então vamos pensando, por exemplo, em chegar em casa comer aquele bifão gostoso, com arroz, feijão, assim, nós estamos pensando nisso. Na janta que está lá, fala assim, eu acho que eu vou ter que fazer um pouco de arroz, porque o arroz do almoço não sobrou. Nós estamos com esse pensamento. Tudo bem, é compreensível que a gente esteja, mas o ideal é que a gente comece agora a colocar a nossa engrenagemzinha para funcionar em algo maior do que o estômago, do que o alimento, maior do que isso é o nosso processo de crescimento, de evolução. Errei, como que eu posso fazer para acertar? Estou errando, o que eu posso fazer para diminuir meus erros? Estou assim envolvido no vício, como que eu posso me libertar disso? Talvez a gente não consiga na primeira tentativa, na segunda, na 10ª, mas a gente precisa insistir, porque é para isso que nós estamos aqui, para crescer, para evoluir. Quando Jesus fala do amor, o amor significa aquela coisa mais real, mais verdadeira que nós possamos ter na gente. Se a gente conseguir colocar esse amor real para fora de nós, isso vai ser de grande valia. Porque o amor verdadeiro, ele sabe perdoar, ele sabe esquecer, ele ama sem esperar retribuição. Uma das coisas mais difíceis que tem é isso, né? Às vezes você está a vida inteira agradando a pessoa, aí chega lá, né, 10, 15, 20 anos, aí a pessoa vira as costas para você e fala, meu Deus do céu, né? Bem que podia falar muito obrigado, não falou nem obrigado, foi embora sem falar obrigado, né? Então a gente tem essas coisas, a gente faz uma gentileza para alguém, espera com retribuição, a gente faz alguma coisa de bem pela humanidade, a gente pensa que Deus vai estar de olho assim e falar assim, ele aí, né? Vamos dar um presente do céu para ele. Aliás, falar em presente do céu, é muito perigoso a gente pedir presente no céu, sabe? Diz que o Pedro estava andando com o Jesus lá no deserto, procurando uma cidade. Jesus estava tranquilo, o Pedro estava aflito. Aí Pedro falou assim, melhor a gente parar e perguntar se nós estamos na direção certa. Jesus falou, tá bom, Pedro, vamos descansar um pouco.
Fica tranquilo, que nós estamos, tá tudo certo. Mas ele quis perguntar. Aí veio o senhor, grosseiro, xingou ele todinho, ficou bravo, e o Pedro ficou tão nervoso, que ele foi fazer uma pergunta e o homem respondeu com malcriação para ele. Não é uma coisa muito comum, né, de acontecer isso, né? Não é muito comum, né? Bom, eu sei que o Pedro ficou tão nervoso, Jesus, calma, Pedro, senta aí, tá tudo bem, tudo certo. Aí vem a vida em seguida uma senhora, uma moça vinha com um jarro na cabeça de água e vinha vindo, e Jesus falou, por que você não vai perguntar lá para ela? Ah, se ela for mal criada comigo, Jesus, eu nem sei o que vai acontecer, porque eu já não estou aguentando de tanta raiva que eu estou. Aí Jesus vai lá, quem sabe ela possa te indicar, né? Aí ele foi lá, a moça com todo jeitinho, com todo carinho, com toda atenção, tirou o jarro, botou no chão, explicou para ele com todo respeito, com toda a cortesia, com toda a educação, o caminho que ele devia seguir, o que ele devia fazer. O Pedro ficou assim, encantado com a educação daquela moça, encantado. Pôs o jarro na cabeça, despediu dela, despediu dele, foi embora. Aí Jesus falou, e aí Pedro? Ela explicou direito. Nossa, Jesus, que moça educada. Eu fiquei assim surpreso. Depois daquele cavalo que passou na frente. Aí Jesus falou, que bom, né? Escuta, mas eu estou pensando uma coisa aqui, sabe, Jesus? Estou pensando uma coisa. Ela não ajudou a mim, ajudou o Senhor. Porque quem está perdido, mais perdido, somos nós, mas é o Senhor que está com essa tarefa de ir nesse lugar. Ela ajudou o Senhor, não ajudou? Ajudou, Pedro, que bom, graças a Deus, tudo bem, né? Aí o Pedro falou assim, escuta, Senhor, será que ela não merecia um presente do céu? Porque ajudou o Senhor, né? Afinal de contas, né? Ajudou o Filho de Deus, a encarnado aqui na terra. E o Jesus foi andando, caminhando, e o Pedro aflito. O que foi, Pedro? Mas Senhor, o Senhor não acha que ela merece, por ter ajudado o Senhor a encontrar um caminho, merece o presente do céu? E Jesus continuou caminhando, ele aflito, querendo saber. Jesus falou, é verdade, você tem razão, Pedro, ela merece o presente do céu. Merece. Bom, aí continuaram andando, aí daqui a pouco o Pedro falou assim, escuta, Senhor, você falou que ela merece o presente do céu, mas qual o presente? Ele queria saber qual era o presente, ficou curioso, olha só. E aí naquela curiosidade, Jesus andou mais um pouquinho, ele curioso, e ela ali, e o Pedro ali, aquela curiosidade, Jesus falou, tá bom, Pedro, você está curioso, né, para saber qual vai ser o presente do céu que ela vai ganhar. O presente do céu que ela vai ganhar é se casar com aquele primeiro senhor que passou. O Pedro quase teve um infarto. Está vendo? Quem de vocês aí pediu um presente do céu? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vou fazer uma poesia.